Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais toda quinta-feira às 19 horas. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí no canal, assiste o vídeo, deixa um comentário, que isso é muito importante. Então vamos ao caso? Nosso caso de hoje se passa no final dos anos 80, na cidade do Kansas, Estados Unidos, em um bairro tranquilo de viver, mas como em todo bairro, sempre tem uma casa estranha, com algum vizinho considerado diferente. O cara mais conhecido do bairro era Robert Bordella. Robert tinha uma loja onde vendia itens considerados estranhos, livros de ocultismos, caveira e todas essas coisas esquisitas. O Robert era realmente interessado nesse tipo de assunto e nessas coisas que eram consideradas estranhas. Ele tinha um cartão da loja e no verso do cartão estava escrito: "A minha cabeça está cheia de veneno". Os vizinhos do Robert achavam ele um cara muito estranho, mas para eles era só um cara estranho que vendia coisas estranhas. Afinal, ser estranho não é crime, né? Até que na Páscoa de 1987, um homem nu pulou a janela do segundo andar da casa de Robert, com vários ferimentos pelo corpo e usando uma coleira de cachorro no pescoço. Então, vamos conhecer mais sobre a vida do Robert Bordella? Robert Andrew Bordella Jr. nasceu no dia 31 de janeiro de 1949 em Ohio, Estados Unidos. Seus pais se chamavam Robert Bordella e sua mãe Mary Bordella. Robert era o mais velho de 2 filhos. O seu irmão mais novo se chamava Daniel, que era 7 anos mais novo que ele. Com 5 anos de idade, o Robert já era uma criança considerada estranha, porque era muito diferente das outras. Ele usava grandes óculos fundos de garrafa, porque ele tinha problemas na visão, e ele também tinha problemas de saúde, como pressão alta e diabetes. Tudo isso foi diagnosticado praticamente junto, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Na escola, o Robert não demonstrava interesse por esportes, o que deixava o pai dele muito decepcionado. Já o irmão dele, o Daniel, gostava muito de esportes, de estar envolvido com tudo isso na escola. Então, ele acabou se tornando o filho preferido do pai. O Robert não era popular na escola, muito pelo contrário, ele não tinha nem amigos porque todo mundo achava ele muito estranho por usar óculos e também ele tinha problemas na fala. Então ele vivia a maior parte do tempo sozinho na escola, sem nenhum amigo. E ele ainda era bem novo quando descobriu que era gay. E sua família era muito católica, vivia a maior parte do tempo na igreja e obrigava que os filhos também frequentassem a igreja. O Robert, quando descobriu que era gay, ele ficou com muita raiva dele, porque ele tinha muita repulsa de gostar de homens. Então ele começou a ter muita raiva de se sentir atraído por outros homens. Quando Robert fez 20 anos, ele chegou a falar que a sua família o evitava o tempo todo. Era como se ele não existisse dentro de casa. E por passar muito tempo sozinho, ele começou a ter vários hobbies. Ele colecionava moedas, selos, e uma época ele começou a se corresponder com pessoas que ele não conhecia. Ele mandava cartas para pessoas de várias partes do mundo, e essas pessoas respondiam ele. E foi através dessas pessoas que ele começou a conhecer como eram os outros lugares do mundo e viu que era muito diferente da vida dele. Então ele ficou muito animado, ele escrevia cartas para muitas pessoas e gostava quando essas pessoas respondiam ele, porque aí ele se sentia amado de alguma forma por alguém, já que ali no meio dele ele já não conversava com ninguém, nem em casa, nem na escola, nem na igreja.
Então, o jeito dele de fazer amigos era esse, escrevendo cartas e recebendo essas cartas. Em dezembro de 1965, o pai do Robert morreu repentinamente de um ataque cardíaco e ele tinha apenas 39 anos de idade. Isso deixou o Robert muito abalado, ele ficou muito triste com essa perda do pai e ficou ainda mais triste quando logo em seguida a mãe dele se casou com outro homem. Isso mudou muito o comportamento do Robert em casa e ele passou a ignorar muito mais a mãe e tratar ela bem diferente do que ele tratava antes. Ele não ficou feliz com esse novo casamento e o comportamento dele mudou totalmente a partir disso. Foi nessa mesma época que o Robert começou a ser muito negativo em relação às mulheres. Ele tratava as mulheres muito mal, ele achava que as mulheres eram inferiores aos homens, então ele não respeitava nenhuma delas. Os vizinhos até perceberam esse comportamento dele em relação às mulheres e achavam que ele era um idiota por causa disso. O Robert, apesar de ser isolado e sozinho na escola, ele era muito inteligente, tirava notas super boas e, percebendo isso, ele resolveu que queria fazer coisas melhores da vida. Já que ele não gostava mais da mãe dele, não frequentava a igreja, não tinha amigos e se sentia isolado ali na cidade que ele morava, ele decidiu se mudar. Então foi em 1967 que o Robert se mudou para o Kansas e foi estudar no Instituto de Arte na Universidade do Kansas. Ele gostava muito de escrever e o Robert escrevia muito bem. Então ele decidiu que queria ser professor. Ele queria ser professor universitário. Então ele resolveu que lá no Kansas ele ia estudar para isso. Mas já lá na universidade, sozinho, ele percebeu que agora ele era um homem independente que podia fazer o que ele quisesse. Tudo ali era um mundo novo para ele. E foi aí que o Robert conheceu as drogas. Ele começou a usar vários tipos de drogas e também começou a traficar. Ele vendia, inclusive um dia um policial percebeu que ele vendia drogas e aconselhou ele a parar com aquilo. Não prendeu ele, só aconselhou. Mas o conselho do policial não adiantou de nada e o Robert continuou vendendo drogas. Foi nessa mesma época que ele começou a beber muito e ficou praticamente um alcoólatra. O Robert chegou a ser preso por posse de drogas, mas ele não ficou muito tempo na cadeia e depois as acusações foram retiradas. Então ele não ficou com a ficha dele suja como traficante. Na faculdade, o Robert começou a dar sinais de que ele não era uma pessoa muito legal. Quando ele levou um animal para a sala de aula, na faculdade, era um pato, e lá na sala ele torturou esse pato e depois decapitou ele. E ensinou aos alunos como deveriam cozinhar aquele pato. Ele deixou todo mundo horrorizado, mas parecia que ele gostava de ver esse horror no rosto das pessoas. Ele se sentia bem com isso. Nesse dia, ele não foi repreendido pelo professor e ficou tudo bem. Mas, uns dias depois, o Robert levou um cachorro vivo e lá também ele torturou esse cachorro. Ele injetou vários remédios no corpo do cachorro, fazendo com que o cachorro passasse muito mal e morresse algum tempo depois. Foi aí que o pessoal da faculdade achou esse comportamento dele muito estranho e pediu que ele se retirasse da faculdade. Então Robert teve que sair da faculdade e parou de estudar lá. Os 10 anos seguintes do Robert, ele trabalhou em vários empregos. Um deles foi em um restaurante chique e um clube. Nesse clube, ele fez vários contatos e começou a negociar antiguidades e raridades de várias partes do mundo. O objetivo dele era comprar e revender. Os vizinhos do Robert descreviam ele como um homem diferente e extravagante, mas falavam que ele era um homem bom e envolvido com a comunidade. Ele fazia parte de um grupo de vigilantes que se revezavam ali entre os vizinhos para fazer vigilância na rua que eles moravam, como uma espécie de seguranças mesmo ali na vizinhança, para que nada de ruim acontecesse ali. Então ele era realmente envolvido ali. Além disso, o Robert acolhia jovens, moradores de ruas e viciados
Ele acolhia esses jovens na sua própria casa como uma forma de ajudar eles a se recuperarem dos vícios, arrumarem um emprego e conseguissem levar uma vida melhor. Mas o que deixava o Robert furioso é que esses jovens, a maioria deles, né, fugiam da casa do Robert e voltavam a morar nas ruas. O Robert ficava com muita raiva quando isso acontecia e via que eles não queriam se reabilitar, não queriam ter uma vida melhor. Em 1981, o Robert decidiu largar o emprego no restaurante e se dedicar só à sua loja. A loja ficava no mercado de pulga em Westport. Ele colocou o nome da loja de Bob Bazar Bizarre. Em 1984, Robert conhece outro garoto que também é um comerciante, chamado Jerry Howell, de 19 anos. Jerry fazia alguns trabalhos como garoto de programa nas ruas. Robert então tenta fazer com que ele saia das ruas e os dois ficam muito próximos. O Robert e o Jerry ficaram tão amigos que em uma noite o Jerry precisou ir num campeonato de dança e o Robert se ofereceu para dar uma carona para ele até esse campeonato. Só que depois disso, Jerry desapareceu. Ninguém mais teve notícias dele. O pai do Jerry ficou muito preocupado, comunicou à polícia. Só que a polícia disse que ele deveria ter fugido por conta própria, que o pai não precisava se preocupar, que ele logo iria aparecer ou dar notícias. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu com Jerry foi que, durante esse caminho para ir para o concurso de dança, o Robert deu muito álcool para o Jerry, misturado com drogas. O Jerry ficou muito tonto e ele não levou o Jerry para aula de dança. Ele levou o rapaz para casa dele. Quando Jerry desmaiou, Robert aplicou uma injeção de sedativo nele durante 28 horas repetidamente. Robert também aplicava agulhas com drogas em Jerry. O amarrou em sua cama e anotava num caderno sobre quais drogas estava dando para Jerry, como se estivesse fazendo uma experiência, e anotava como o corpo do Jerry respondia a isso tudo. Em alguns momentos, o Jerry conseguiu até acordar, muito tonto, mas ele não conseguia andar nem mexer o corpo, ele só conseguia falar. E ele implorava para o Robert deixar ele ir embora. Mas o Robert continuava injetando drogas, torturando ele e sexualmente dele. Depois de fazer isso por horas e horas, o Jerry acabou se sufocando e morrendo. Ele perdeu a vida na casa do Robert e essa foi a primeira vítima dele. Robert precisava se livrar do corpo de Jerry. Então, o que ele fez? Ele levou o corpo de Jerry para o porão, onde pendurou de cabeça para baixo e drenou todo o sangue em uma panela. Depois de fazer isso, Robert cortou alguns membros de Jerry e embrulhou os pedaços em jornais, colocou em sacos de lixo e colocou na rua, na lixeira. Quando o caminhão de lixo vinha buscar aqueles sacos de lixo, o Robert ficava olhando pela janela para ver se ninguém ia desconfiar que ali dentro tinham pedaços de corpos, mas ninguém desconfiou e levou todos aqueles sacos de lixo. O corpo de Jerry nunca foi encontrado. E Robert depois falou que a intenção dele não era matar o Jerry. Ele só queria ficar fazendo aqueles experimentos. Só que um dia, quando ele voltou do trabalho, o Jerry já estava morto. E isso continuou durante 3 anos. O Robert encontrando novas vítimas, fazendo anotações no caderno, tirando fotos e fazendo esses experimentos que ele dizia que ele chamava todas as suas vítimas de brinquedo. O Robert começou a usar a sua reputação de recolher pessoas de rua para sua casa para poder encontrar as novas vítimas dele. Em abril de 1985, Robert deixou um jovem de 20 anos chamado Robert Sheldon ir para sua casa. Rob já tinha ficado com Robert antes, então ele se sentiu seguro. Robert esperou 2 dias para drogar o Sheldon e depois arrastá-lo para o porão. Em suas anotações, Robert disse que não estava atraído sexualmente por Sheldon, mas ele queria expressar um pouco de raiva e frustração que sentia pelas outras pessoas.
E ele fez isso torturando Sheldon, enfiando agulhas em seus dedos. Enquanto torturava, Robert anotava no caderno as reações de Sheldon e tirava fotos. O Robert acabou fazendo isso durante 3 dias, toda essa tortura com Sheldon, e depois disso acabou tirando a vida dele através de estrangulamento. Depois do Sheldon, Robert acabou fazendo isso com mais 4 homens, aplicando todos os seus métodos de tortura e tirando a vida de todos eles. Suas vítimas finais foram em 1986 e 1987. O Robert já estava fazendo torturas muito piores do que no início, então essas 2 últimas vítimas tiveram o pior do Robert. Nessas suas vítimas finais, o Robert começou a fazer torturas ainda piores. Ele pegava aqueles esfregões de banheiro e esfregava nos olhos das suas vítimas até que elas ficassem cegas. Uma dessas últimas vítimas, chamado James, ficou sendo torturado por Robert durante 6 semanas. Foi o que ficou mais tempo. Além de passar o esfregão nos olhos de James, ele também enfiava o esfregão em sua garganta. James foi o último homem que Robert conseguiu matar, mas não foi o último que ele conseguiu capturar. Em 29 de março de 1988, o Robert estava dirigindo por volta de 1 da manhã, perto de uma estação de trem, onde ele sabia que trabalhavam muitos profissionais do sexo. Então ele foi até lá e escolheu alguém diferente, que ele não conhecia, para ficar com ele aquela noite. Era um jovem chamado Christopher Bryson. Robert chama o Chris para ir para a casa dele e ele concorda. Eles entram no carro e Robert oferece uma cerveja para ele. Chegando na casa de Robert, eles sobem para o 2º andar e Chris vai na frente. Quando o Chris chega no topo da escada, o Robert bateu na nuca dele com um cano de ferro. Robert amarrou o Chris e por volta de 3 dias torturou ele. Durante todos esses dias de tortura, o Chris percebeu que ele não ia sair vivo disso. Então ele resolveu fazer tudo que o Robert estava mandando, para ver se ganhava a confiança dele. E ele conseguiu. O Robert começou a baixar a guarda, deixou com que ele visse televisão e levou ele para o quarto dele. Antes ele estava no porão e quando o Robert ganhou confiança, levou ele para o quarto dele, deixou ele amarrado, mas com a televisão ligada. Ele chegou a falar para o Chris que se o Chris fosse bonzinho e fosse legal com ele, ele deixaria ele até fumar cigarros. Em um momento, o Chris ficou amarrado, deitado na cama, mas com as mãos para frente. E ele percebeu que ali perto dele tinha uma caixa de fósforos. Então ele esperou que o Robert saísse do quarto, pegou essa caixa de fósforo e queimou a corda até ela arrebentar. Assim que a corda arrebentou, ele não pensou 2 vezes e pulou a janela do 2º andar da casa e conseguiu fugir. Chegando na rua, ele encontrou um guarda de trânsito que ajudou ele e levou ele para a casa de um vizinho. Na casa desse vizinho, eles chamaram a polícia. O que deixou o vizinho e esse guarda que acudiu ele muito impressionados é que ele estava com muitos ferimentos pelo corpo, ele estava nu e com uma coleira de cachorro no seu pescoço. Ele estava muito apavorado e ele começou a contar para a polícia tudo que ele tinha passado dentro daquela casa. Mas a polícia resolveu levar ele para o hospital primeiro. Lá no hospital, colheram o depoimento dele. Ele contou tudo que tinha acontecido. E os policiais conseguiram um mandado para poder entrar dentro da casa do Robert. O mandado até saiu rápido e eles conseguiram entrar na casa do Robert 1 hora depois de terem achado o Chris naquela situação. O Robert estava chegando em casa do trabalho e foi preso. Até aquele momento, a única coisa que a polícia tinha contra o Robert era o testemunho do Chris. Mas quando eles entraram na casa do Robert, tudo mudou. Eles encontraram coisas terríveis lá dentro. Eles encontraram por volta de 300 fotos polaroides de diversos homens.
E tem até essas fotos na internet, mas eu não vou colocar aqui, porque senão o YouTube não deixa. São fotos muito ruins de se verem. Eles estavam em situações muito vulneráveis, muito machucados. E eram vários homens diferentes. Também encontraram um crânio e uma cabeça enterrada no jardim, que já estava em decomposição. Além disso tudo, eles encontraram o caderno de anotações do Robert, onde ele dizia detalhadamente tudo o que ele tinha feito com cada uma de suas vítimas. Assim que a mídia ficou sabendo do caso, foram para a cidade, e Robert passou de um vendedor excêntrico e ocultista satânico que vendia partes dos corpos humanos na sua loja. Não existe evidências de que ele realmente fazia isso, mas a mídia colocou isso nos jornais. Quando Robert descobriu isso, ficou bem irritado e disse em uma entrevista que ele não era um monstro. Com todas essas evidências em mãos, o Robert não tinha mais como negar, porque no início ele estava negando todos os crimes, mas depois ele confessou ter tirado a vida de vários homens, torturando cada um deles. A polícia achou restos mortais de uma das vítimas no quintal do Robert. Então a polícia tinha provas de um assassinato. E fizeram um acordo com Robert: se ele se declarasse culpado por todos os assassinatos, ele não seria condenado à morte. Ele aceitou o acordo e fez sua confissão detalhada dos crimes. Robert foi condenado à prisão perpétua e levado para a penitenciária de Missouri, onde permaneceu até 1992. No dia 8 de janeiro de 1992, o Robert reclamou de muitas dores no peito e foi levado para o hospital. Durante o caminho, o Robert acabou morrendo de um ataque cardíaco, do mesmo jeito que o pai dele tinha morrido. O Robert morreu com 43 anos de idade. Ele não pagou por tudo que ele tinha feito com todas essas pessoas. Eles acharam fotos de praticamente mais de 50 homens diferentes naquela Polaroid, mas o Robert confessou só a morte de 6 deles. O corpo de todos eles não foram encontrados. É apenas a parte do corpo de um deles que foi até usado no julgamento contra o Robert, mas de todos os outros, como ele jogava em sacos de lixo, desapareceram. O Robert foi muito procurado pela mídia enquanto estava preso para poder fazer entrevistas, mas ele negava. Apenas fez uma entrevista que tem no YouTube, e durante essa entrevista ele fala muito calmo sobre tudo que ele fez, e ele continua negando que fosse um monstro. Ele chega a falar para o entrevistador que ele era uma pessoa comum, um vizinho comum que qualquer um pode ter, que ele não era essa pessoa que a mídia dizia que ele era. E ele também chegou a culpar a polícia nessa entrevista, dizendo que se a polícia tivesse feito o trabalho dela direito, ele não teria feito tantas vítimas e essas famílias não estariam chorando pelos seus entes queridos. O Robert parecia não ter remorso nenhum de nada do que ele tinha feito, e a morte dele foi praticamente rápida, e ele não sofreu nem a metade do que ele fez as vítimas dele sofrer. Então, gente, esse é o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu encontro vocês aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas, com mais um caso. Se vocês tiverem dicas de casos que vocês querem que eu conte aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu vou pesquisar e trago aqui para vocês com o máximo de detalhes que eu encontrar. Não esquece de deixar seu comentário aí no vídeo, isso ajuda muito. E se inscreve aí no canal também. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.